ele é dado, né, essas leis de Maxwell são equações que modelam as relações entre os sinais eletromagnéticos na natureza, né, campos elétricos e magnéticos com tensões e correntes elétricas, tá? São 4 equações e elas são embarcadas, né, no grupo de equações que regem as leis físicas fundamentais do universo, tá? Como a lei da gravitação universal, as leis de Newton, a teoria da relatividade de Einstein, as leis da termodinâmica, tá? Aqui, pessoal, vocês estão perguntando da tela, eu não estou compartilhando tela ainda, está só me filmando. Vocês estão vendo áudio e vídeo, pelo menos da minha fala aqui, da minha pessoa? Sim, sim. Então é isso mesmo, então tá tudo funcionando conforme o esperado. Por enquanto é só isso mesmo. Tá? Bom, então essas leis de Maxwell, elas são embarcadas nesse conjunto fundamental de leis que regem a natureza, tá? E a gente fala em leis fundamentais por quê? Porque elas estão no limite do que o homem consegue explicar dos fenômenos ali envolvidos. Tá? Então, dali para frente é só com Deus mesmo, só com o Criador. Ok? Por quê? Você pode se perguntar, mas por quê, né? E também talvez aí eu ganhe uma oportunidade ímpar de me dar bem em muitas provas de faculdade, né? Porque quando eu não souber alguma coisa, eu posso falar que aquela análise que eu não consigo, ela é explicada porque Deus quis, né? E não são todos os casos que se comportam assim, né? São alguns poucos, e as análises decorrentes, né, com os projetos e estudos que nós fazemos depois são, na verdade, embasados nessas leis físicas fundamentais. Delas para frente é que o ser humano ainda não conseguiu explicar. Tá? Então, realmente, algumas poucas, né, leis físicas são embarcadas nesse conjunto, né, de fenômenos que se apresentam da forma que a natureza quer que eles se apresentem, ou da forma com que o Criador quis que eles se apresentassem, tá? E você pode filosofar sobre isso, né, se perguntando, por exemplo, por que massa atrai massa? Por que corpos com massa se atraem? Não sei. Ninguém sabe, inclusive. A natureza é assim. A gente aproveita desse fenômeno, né? Inclusive na engenharia, a engenharia é a arte de proveito desses fenômenos. A gente converte esses fenômenos em produtos que são usados para o bem-estar da humanidade. Então a gente aproveita deles, mas por que eles se manifestam dessa maneira a gente não sabe. Tá? Por que massa atrai massa? Porque quem fez a natureza quis fazer assim. Tá? Por que, né, igual na teoria da relatividade de Einstein, que uma massa próxima à velocidade da luz pode se converter em energia? Não sei. Por que a máxima velocidade de um corpo é a velocidade possível, né? Para um corpo é a velocidade da luz? Também não sei. Quem inventou a natureza quis fazer desse jeito. E aí nós vamos ver aqui algumas leis, né, aí envolvendo fenômenos eletromagnéticos, que também são explicadas dessa maneira. Tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, no caso da primeira lei de Maxwell, tá? Inclusive o nome Maxwell é em homenagem ao cientista escocês, o James Clerk Maxwell, que foi o cientista que modelou os fenômenos e produziu as equações. Né? As equações elas estão modelando, descrevendo um fenômeno físico, ou fenômenos físicos, né, que sempre existiram na natureza, só que ninguém nunca tinha os descrito como equações. E essa descrição dos fenômenos como equações se apresentou como uma contribuição de relevância ímpar na história da humanidade.
porque ela deu a base, ou elas, né, as equações deram a base para projetos em engenharia elétrica. A partir do momento que você tenha equações que te permitam medir quantitativamente a relação entre fenômenos, você passa a saber como você excita um sistema com um determinado sinal e qual sinal que ele te dá na saída. Então, você passa a ser capaz de projetar equipamentos que vão te dar os sinais, por exemplo, de tensão que você queira, né, para um determinado barramento, e você vai saber como que você tem que alimentar o gerador para poder ter aquele sinal de tensão disponível. Tá? Então, a presença das equações, os fenômenos físicos envolvidos sempre existiram na natureza. As equações matemáticas, que os modelam, até no nome, né, a gente tem na disciplina modelagem. Então, são equações que modelam sistemas físicos. Então, essas equações, elas nasceram com o Maxwell. Elas foram modeladas pelo James Clerk Maxwell, e aí ele acabou batizando as equações, né, como as leis de Maxwell. Bom, a gente então vai fazer uma imersão nessas equações, elas são a base da engenharia elétrica, né, nosso curso aqui ele é muito fundamentado em conhecimentos de elétrica e mecânica, então vale a pena, né, e não só vale a pena, como é indispensável para quem queira aprender mecatrônica, entender essas equações, porque elas vão dar as bases que sustentam toda a parte elétrica da nossa planta mecatrônica. Tá? Bom, a elétrica é muito ampla, tá? A engenharia elétrica é muito ampla, a gente aqui está mexendo na área de máquinas e acionamentos, é um ramo, tem um pessoal que vai mexer com telecomunicações, que também usam muito as leis de Maxwell, está dentro da telecomunicações, tem N ramos, o pessoal de antenas, o pessoal de equipamentos móveis, de comunicações digitais, uma série de ramificações, todas elas usam muito as leis de Maxwell. Tem um pessoal de sistemas elétricos de potência, tá, que vai tratar aí com geração, transmissão, distribuição e transformação de energia elétrica, que também usam muito as leis de Maxwell. Então, assim, elas são amplamente usadas, né, em fenômenos que cobrem uma faixa de frequência e de equipamentos muito ampla, tá? Muito amplos. Então, como a gente aqui está trabalhando com a máquina elétrica rotativa, a gente vai aprender as equações de Maxwell na sua base fundamental, que é um conjunto de equações matemáticas aptas a explicar, né, fenômenos em quaisquer ramos da engenharia elétrica, tá, ou quaisquer fenômenos eletromagnéticos, só que a gente vai buscar um proveito delas para a síntese de uma máquina que desenvolva torque mecânico no seu eixo. Tá, então a gente não vai olhar para essas equações com os olhos de um físico teórico, né, que está preocupado ali só com os fenômenos físicos envolvidos, o que inclusive já é muito nobre, né, mas a gente vai aqui particularizar o uso dessas equações, ou tentar vê-las, ou vê-las tentando tirar proveito delas na síntese de um equipamento que produza torque. Tá? Então a gente vai ter essa crítica, tá? E esse olhar de explorador, tá? Então a gente o foco nosso aqui é um equipamento que produza torque, né, a partir de energia elétrica, torque mecânico a partir de energia elétrica. Então a gente vai ver essas equações tentando tirar delas alguma ajuda para a produção desse equipamento. Tá? Bom, primeiramente, essa é a primeira aula que eu vou lecionar aqui. Essa aula é uma aula mais de laboratório, porque eu quero mostrar os fenômenos. Eu montei aqui um setup experimental e eu não sei como vai ser a experiência de vocês do lado de lá vendo. Então, vocês, por favor, se apresentem e falem se vocês não estiverem conseguindo ver, para eu buscar outras formas aqui de arranjar a câmera
e me reposicionar aqui na sala para poder mostrar para vocês. O importante é que vocês vejam com clareza o que eu estou mostrando aqui nos experimentos. Ok? Bom, então, inicialmente, um ponto muito relevante a se considerar é que nós vamos tentar, né, pegar a energia elétrica que vai ser disponibilizada, né, por um sistema elétrico de potência que é estacionário no espaço, né, com relação ao nosso referencial ele está parado, e acoplar energia de alguma maneira em uma peça rotativa, que é o rotor da máquina. Tá? Então, a gente vai ter que fazer essa tarefa, o equipamento precisa fazer isso. Então, esse acoplamento de energia não vai ser por contato mecânico, não vai ter alguém ou algum componente mecânico empurrando o rotor para que ele rotacione. Tá? A gente vai tentar fazer esse acoplamento por campos, por efeito de campo. Né? Um efeito de campo, ele nos mostra que você consegue perturbar o estado de um corpo, de um sistema, a partir de um outro corpo que não o toca, igual é o caso que acontece com ímãs. Tá? Então, eu estou aqui com um ímã na mão, né, e uma bússola, tá? E a gente observa, vou tentar mudar a posição aqui da câmera, vou filmar mais a minha mão. A gente observa o seguinte, ó, que quando você aproxima o ímã, né, da bússola, que também é um outro ímã, tá? Só que ele está todo desenhadinho, tem o polo norte e sul em verde aqui, ó, você consegue, sem contato mecânico, alterar o estado físico da bússola. Está se movendo aqui, ó. Tá? Então, seria adequado para a gente, né, no projeto de um equipamento de tração, conseguir 2 ímãs. Né? Um ímã, de alguma maneira, associado ao circuito do estator, e um outro ímã associado a um circuito rotativo. Tá? Observa que aqui no ímã do rotor, ó, se a gente conseguisse, né, colocar um eixo mecânico aqui, ó, junto com o ímã, e a gente fizesse o ímã do estator rodar perto dele, a gente ia fazer com que o eixo rodasse também. Tá? Então, a gente seria capaz, né, de tracionar uma carga mecânica qualquer. Né? Se tivesse um eixo aqui, ó, a gente seria capaz de transmitir potência a essa carga mecânica que tivesse aqui em cima. Para transladar a carga, para içar a carga, para laminar a carga, para fazer moagem com a carga, para fazer extrusão com a carga, para fazer bombeamento de fluido, para deslocar, se tivesse embarcado num veículo, para deslocar o veículo. Qualquer tarefa dessas nobres, né, associadas aí à movimentação de corpos. Tá? Então, a gente vai usar, né, desse fenômeno aqui para poder produzir o nosso equipamento. Então, a gente precisa de ímãs, tá? Para poder ter esse equipamento de tração à base, né, de sinais eletromagnéticos, que é o foco nosso. Bom, a gente consegue, né, igual eu comentei, aproveitar desse fenômeno de campo, nesse caso magnético, é um dos tipos de campos que a gente tem na natureza, e a gente consegue promover a tração, né, de corpos sem contato mecânico, que é algo que nos interessa aqui no projeto do equipamento, para ter um rotor que vai tracionar a carga por efeito rotativo e um estator que vai ficar paradinho por fora aqui. Vai receber a energia elétrica. Tá? Bom, essa ação de um ímã sobre o outro, tá? A gente vai mapear por um sinal chamado de intensidade de campo magnético. Eu vou colocar aqui no chat, e depois a gente traduz para aquelas notas de aula, vocês também podem traduzir nas suas, tá? Então, a gente vai falar da intensidade de campo magnético
que o pessoal na literatura chama H, tá? Ela explicita para nós a ação da fonte de campo, ok? Essa é a intensidade de campo magnético. Bom, num primeiro momento, né, a gente fica convidado a construir, então, a nossa máquina usando ímãs in natura ou ímãs sintetizados, porém, há uma restrição, né, no uso desses materiais, que é a disponibilidade deles na natureza. Tá? Não é qualquer lugar que tenha, né, ímãs in natura, e o processo de imantação não é simples nem barato. Você pega uma peça e a imanta, ou a converte em ímã. Tá? Então, seria interessante se a gente conseguisse algum recurso, né, para ter um ímã, sim, um ímã forte, porém sem usar materiais tão caros ou tão difíceis de encontrar. Meu orientador até conta, né, de ter assistido uma palestra do Elon Musk, da Tesla, né, e ele usa máquinas de indução nos veículos da Tesla, e não a máquina síncrona com ímã permanente, que é o ímã, né, a peça de ímã de terras raras, né, porque ímãs de terras raras são encontrados majoritariamente na China, e aí ele próprio justificava, né, que não queria pautar o negócio dele em uma matéria-prima, né, que está restrita a basicamente um país. Então, os carros da Tesla são baseados na máquina de indução, não tem ímã permanente, a gente induz o ímã, nós vamos até aprender disso aqui nessa disciplina. Vários outros fabricantes usam a máquina síncrona com ímã permanente, mas aí são as opções de negócio que eles têm. Tá? Bom, isso aí você vai ver no Ford Fusion, por exemplo, o Ford Fusion híbrido, né, a tração elétrica é com máquina síncrona ímã permanente, a BMW, a Renault, tá, todas elas usam dessa tecnologia. Mas é fato que se você conseguir o mesmo efeito de ímã sem usar, ou sem precisar de materiais de terras raras para sintetizar todo o campo que você precisa, você tem uma vantagem. E a gente usa, né, dessa vantagem da seguinte maneira, né? Tem materiais, a gente percebe, que não são ímãs in natura, mas que se imantam na presença de outros ímãs. Tá? Por exemplo, você pegar metais, né, e aproximar de ímãs, eles atraem, ou seja, o ímã atrai o metal como se o metal fosse um outro ímã também. Então, ele ganha a capacidade de se tornar ímã, ou de se imantar. Tá? Aqui a chave está para baixo, né? Eu estou conseguindo, com o ímã, aqui, criar uma força capaz de se igualar à força da gravidade que faria essa chave cair. Tá certo? A chave está para baixo, não tem ninguém, não tem nada segurando ela. Tá? Aqui. Então, o que aconteceu, né? Tal como a gente viu com os ímãs, né, in natura que a gente estava trabalhando, tá? A chave ganhou a capacidade de se comportar como um ímã, tá? Apesar dela não ser um ímã, naturalmente. Tá? Quando a gente aproxima ela de um outro ímã, é que ela ganha essa capacidade. Tá? Então, alguns materiais têm essa característica, tá? São chamados de materiais ferromagnéticos. Tá? Aqui eu até coloquei uma porquinha na ponta da chave, também está suspensa aqui, né? A força-peso da gravidade está sendo igualada com a força de atração que a chave Phillips está fazendo nela. Tá? Então, o que acontece? A própria porquinha também se tornou um ímã. Né? Foi atraída aqui pela chave de fenda que já estava se comportando como ímã também. E que está imantada por um outro ímã, que é o que está na minha mão aqui, que é o ímã de alto-falante de carro. Ok? Bom, nem todo material tem essa peculiaridade. Então, alguns materiais, né, se pegar aqui pegar uma caneta aqui da mesinha que eu trabalho, ó, não adianta não, se encostar nela, vai cair.
Não se converte em ímã, tá? Isso aqui é plástico, basicamente, tá? Madeira, também não. Tem uma pecinha de madeira aqui. Isso aqui era uma pecinha de MDF pequenininha. Aqui, vou tentar imantar ela, vai cair, tá? Não se imanta, não é todo material que se torna um ímã na presença de outro ímã, tem a capacidade de se imantar, tá? Então, alguns materiais específicos têm essa propriedade, né? E a gente descreve, né, essa propriedade dos materiais de uma maneira quantitativa, né, através de um parâmetro chamado de permeabilidade magnética. Tá? Ele traduz a capacidade de um material de se tornar ímã, ou de amplificar o efeito de ímã de uma fonte externa qualquer. Tá? No caso aqui, ó, a chave Phillips, né, na sua parte metálica, ela se torna ímã quando há um outro ímã próximo a ela. Então, é como se nessa região do espaço que ela está presente aqui, ela aumentasse a concentração de campo magnético, de alguma maneira. Esse aumento na concentração faz com que ela própria se torne um ímã muito forte, tá? Fazer força, inclusive, para separar as duas aqui. Então, a gente vai, como a gente sempre faz na engenharia, né, a gente modela os fenômenos pela sua base física, né, as leis de Maxwell que nós estamos vendo aqui, leis de Newton, leis da termodinâmica, leis de Einstein, com base nas geometrias e nas propriedades dos materiais envolvidos. Então, esse fenômeno que a gente acabou de estudar aqui, né, tentando imantar a chave Phillips, tentando imantar madeira, tentando imantar plástico, ele mostra que materiais diferentes se comportam de forma diferente quando expostos a campo magnético. Tá? E aí a gente cria um parâmetro quantitativo que modela isso. Tá? Esse parâmetro quantitativo para fenômenos magnéticos, né, é uma propriedade do material. Cada material tem diversas propriedades, né? Ele tem sua densidade, os seus átomos vão ter um determinado raio atômico e N outras propriedades químicas, e no que tange aos fenômenos magnéticos, né, a forma como eles se comportam em fenômenos magnéticos, a gente descreve, né, o efeito do material, a maneira que ele se comporta através de uma propriedade macroscópica, nos livros de eletromáquina se chama propriedade macroscópica da matéria, né, com o nome de permeabilidade magnética. Se a gente fosse desenhar isso, vamos fazer um desenho e escrever isso, eu vou pegar a mesinha digitalizadora aqui, para a gente poder fazer. Compartilhar minha tela aqui com vocês, tá, para a gente desenhar o que, de certa forma, a gente estava estudando. Bom, o que a gente viu? Que quando a gente aproximou, tá, uma peça de ímã qualquer, então uma peça de ímã a gente sabe que ela tem dois polos, né? Polo norte e um polo sul.
E quando a gente aproximou esse ímã de uma peça metálica, que foi a chave Phillips, a gente converteu a própria chave, né, que é o nosso metal, em um ímã, né? Então, se a gente desenhar as características de um ímã aqui, né, tentar fazer uma representação das linhas de campo, e como que se desenham as linhas de campo? Né? Você poderia desenhar essa perturbação que o ímã faz no espaço da seguinte maneira: você pega o ímã que você quer estudar, né, pega uma bússola e vai passeando com a bússola em vários pontos do espaço. E marcando em cada ponto, ó, parei num ponto, parei num próximo ponto, parei em outro, agora bem na face do ímã. Então a gente marca em cada ponto do espaço para onde o polo norte do segundo ímã está apontando. Então essa é uma forma, e depois a gente une todas essas linhas de polo norte, né, para desenhar as linhas de campo magnético. Então, essa é a forma que a gente desenha campo magnético no espaço. No caso aqui, ó, o polo norte está apontando para a minha esquerda, tá? Quando eu vou passeando com ele no espaço, e chego aqui do outro lado do ímã, ele está apontando para a esquerda de novo. Então, ele começa apontando agora para dentro da fonte de campo, que é o ímã, e quando a gente roda para a outra face dele, ele aponta para fora. Tá? Então, é como se a gente fosse unir os polos norte em cada um desses pontinhos que a gente passeou com a bússola. É como se a gente tivesse isso aqui, ó. Tá? Então, aqui tem um polo norte. Aqui, desculpa, aqui ele veio para cá. Depois ele veio para cá. Depois para cá. Depois ele veio para cá. Depois ele veio para cá. E, por fim, ele estava apontado para cá. Tá? E aí, se a gente unir todos esses pontinhos, né, e tangenciar aqui o polo norte, a gente vai ter o desenho das linhas de campo magnético. Tá? Então, a primeira característica, né, é que é um campo circular. Tem natureza circular, ele não é divergente. Tá? Ele se fecha em torno da fonte que o criou. Né? Foi, no caso aqui, o nosso ímã permanente. Né? E se você passeasse, né, com a bússolazinha nossa estava aqui, a gente foi passeando com ela. O bom da bússola é que você tem o desenho mesmo, do norte e do sul, direitinho para você poder ver. Então, se você fosse passeando com a bússola em outros círculos em torno do ímã, você veria o mesmo desenho. Tá? Então, se a gente fosse passeando com a bússola aqui em outros caminhos circulares, você veria esse mesmo desenho aqui. Tá? Com norte repelindo norte, sul repelindo sul e norte atraindo sul. Ok? Bom, e aí então, quando a gente aproximou o metal, o próprio metal se converteu em um ímã. Começou a se comportar como ímã. Ele passou a atrair outros metais, ele passou a interferir na orientação da bússola. Tá? Se a bússola, por exemplo, está com essa orientação aqui, aleatória qualquer. Quando você aproxima a bússola da chave Phillips, e a chave Phillips está imantada pela ação do ímã permanente, a gente mexe na orientação do ímã e ele passa, da bússola, né? Ela passa a apontar para cá. Então é como se a chave passasse a se comportar como um ímã também. Então ela também passa a ter linhas de campo. Se inclusive a gente encostar os dois, então, essas
essas linhas de campo vão se fechar aqui, ó. Ok? Então, essa propriedade, né, do metal é quantificada na natureza por um parâmetro chamado de permeabilidade magnética. A literatura do eletromagnetismo usa a letra grega Mi para descrever a permeabilidade magnética. E os materiais, né, de acordo com a sua permeabilidade, eles vão responder à ação de uma fonte de campo externa. Então, é como se o nosso ímã permanente criasse aqui uma ação de campo, uma intensidade de campo H. Rodolfo, Oi? só uma pergunta. O metal, quando ele recebe esse campo magnético do ímã, ele consegue atrair, com a intensidade dele, outros metais, por Consegue. exemplo? Ou é só um campo magnético que ele fica transitando dentro do metal? Ô, Tainara, como ele vira um ímã também, ele consegue atrair outros metais, porque ele vai fazer com que outros metais também se tornem ímãs. Aí vai ser um ímã atraindo o outro. É como se todo mundo estivesse virando um ímã, e aí todo mundo se atrai. Ah, tá, entendi. Igual eletroímã, né, para pegar sucata em usina, ou para pegar sucata em depósito de sucata, filme, né, mostra isso muito em sucata de carro, por exemplo, né, o eletroímã em si, o núcleo dele é metálico, e ele atrai um outro metal, porque a gente envolve uma bobina em volta dele, que é até o que preconiza a segunda lei de Maxwell, que nós vamos estudar daqui a pouco, faz com que ele vire um ímã, e aí ele atrai uma outra, ele chega próximo de um outro metal, o outro metal se manta também, e os dois se atraem. Ah, entendi. Obrigada, Adolfo. Valeu nada? Então, aqui, moçada, é como se a gente tivesse, né, a ação de uma fonte de campo que impõe uma intensidade de campo no espaço e o material respondesse de alguma maneira, aumentando a quantidade de linhas de campo aqui. Tá? Então, essa maior concentração da atividade magnética, né, ou é como se a gente tivesse amplificado a quantidade de ímãs, a concentração de ímãs minúsculos ali naquela região do espaço da chave Phillips que se imantou. Tá? Então, essa capacidade do material de orientar seus pequenos ímãs na direção da fonte externa e daí se tornar um ímã mais forte, é chamada de densidade magnética, ou densidade de campo magnético. Tá? Então, quando a gente aplica uma determinada intensidade de campo magnético, é uma ação, que é um sinal correlato à fonte que está criando um ímã do espaço, que está perturbando o espaço. E você tem naquela região do espaço um determinado material, que, com uma dada permeabilidade, ele vai dar uma resposta àquela perturbação que é baseada na sua estrutura química e na ação da fonte que perturbou o espaço. E a gente modela essa relação entre a resposta do material e a ação da fonte de campo por essa expressão aqui. B, né, que é a densidade de fluxo magnético, vai ser igual a permeabilidade magnética vezes a intensidade de campo. Tá? E aí a gente está usando aqui para o B
o nome densidade, né? Densidade remete ao quê? A concentração de alguma coisa no espaço, né? É mais comum que a gente use esse termo até para se referir até uma propriedade química dos materiais, né? Quantos quilogramas o material tem por metro cúbico, né? A densidade de massa dele por unidade de volume. Só que a gente pode usar a expressão para outros fenômenos que se apresentam como a concentração de alguma coisa numa dada geometria, numa dada região. Ok? Então, como a gente está fazendo essa alusão, tá, do comportamento da chave, como se fosse vários e vários ímãs pequenininhos alinhados, tá, para criar um ímã mais forte, é como se a gente tivesse criado muito ímã, concentrado muitos pequenos ímãs numa região do espaço. Isso caracteriza o quê? A gente aumentou a densidade, a concentração de campo naquela região do espaço. Então, por isso que a gente usa, né, na literatura, ou em estudos de eletromagnetismo, o nome de densidade de fluxo magnético. Tá? Dizendo que a gente está tratando de um sinal que vai nos informar quanto de fluxo magnético, quanto de ímã a gente tem concentrado em uma região do espaço. Tá? Quanto mais intenso for o ímã, maior a densidade de fluxo magnético. Como se tivesse colocado uma maior concentração de pequenos ímãs elementares ali naquela região. Ok? Bom, essa forma, né, de modelar os fenômenos é muito, muito presente na engenharia. Né, a gente modela o sinal de entrada, que vai perturbar o sistema, que vai alimentar o sistema, e modela o sinal de saída. Então, aqui é como se a gente estivesse perturbando o sistema com a nossa intensidade de campo magnético, e o sistema nos respondeu, concentrando seus ímãs elementares, né, de maneira mais ou menos pronunciada na direção do campo externo. Né? No caso, aqui, a gente viu, né, que metais, eles têm alta permeabilidade magnética, eles se imantam muito facilmente. E aí a gente classifica esses materiais na natureza como ferromagnéticos. Tá? Tem outros materiais que têm permeabilidade baixa ou quase nula, que são os materiais paramagnéticos. Por exemplo, madeira, plástico, vidro, tá? E tem materiais que têm permeabilidade magnética negativa, tá? E esse é um caso muito interessante, porque é o seguinte, os ímãs elementares desses materiais, que são os diamagnéticos, eles se orientam contrários à fonte que o criou. Então, se você chega com uma fonte de campo próximo ao material diamagnético, tá? Norte-sul, você cria uma intensidade de campo aqui, ó, e aqui você tem um material diamagnético qualquer, tá? Ele orienta seus ímãs elementares de forma a ter um polo norte para cá. Tá? Ao contrário do que acontece com os ferromagnéticos. Até por isso que os ferromagnéticos se atraem, né? Você tem uma fonte de campo, vai criar uma intensidade de campo magnético qualquer. Aí, se você tiver um material ferromagnético aqui na região que o nosso ímã perturbou, ele orienta os ímãs elementares dele na direção do campo, de tal forma que o polo norte desses pequenos ímãs
fica para cá e o sul para cá, ó. Aí acaba tendo força de atração, né? Norte atrai esse sul aqui. Os diamagnéticos, eles se repelem, tá? Então, você excita, né, perturba o material diamagnético com uma fonte de campo, ele cria, sim, um ímã, ele se imanta, só que em sentido contrário, ele repele o material que está o criando, tá? Então, tem, assim, uma aplicação muito bonita disso, cientificamente muito interessante, são os trens de levitação magnética. Até tem um na Federal do Rio, que é o Maglev, que é pautada a material diamagnético. Então, entre o veículo e o trilho, tem material diamagnético, e essa repulsão faz com que o trenzinho levite. Quer ver? Vê se tem vídeo dele aqui. É esse aqui, ó. Ele tem um imediatismo porque está avante dos equivalentes na China e na Alemanha. O Maglev é um projeto único no mundo. Além da inovação toda, a viabilidade técnica e econômica também é muito maior. O Maglev Cobra é uma nova proposta de transporte urbano, com grandes vantagens em relação ao que nós estamos acostumados de sistema roda-trilho ou, excepcionalmente, muito melhor do que os ônibus. Eu não interfiro com a vida da cidade, como é o caso do VLT, né? Ele não pode andar muito rápido, tem o risco de um acidente. Esse aqui está segregado da via normal, os pedestres passam por baixo, o veículo passa por cima. E ele passa sem fazer barulho, numa via que custou muito menos do que uma via de um monorrail. O custo de implementação é muito menor, o gasto energético é menor, a viabilidade técnica e econômica também é muito maior. Não é poluente, nem na emissão de gases, nem na poluição sonora. Além da inovação toda, ser um veículo urbano, conseguir fazer curvas muito mais fechadas do que os outros veículos. Então, essas todas vantagens se somam e compensam a desvantagem da levitação ser mais cara do que um tradicional sistema roda de aço, trilho de aço ou roda de borracha e pista de asfalto. Parece uma verdadeira mágica. E todo mundo já brincou com ímã, já teve essa curiosidade. Agora, os supercondutores têm uma propriedade que foi percebida só em 1933, que é o que os físicos chamam de diamagnetismo. Isso significa que se eu colocar um supercondutor na proximidade de um ímã, ele vai espelhar aquele ímã. Se é um polo norte, ele vai aparecer como polo norte. Se é um polo sul, ele vai espelhar um polo sul. Daí tem uma força de repulsão. Eles criam uma situação de equilíbrio estável. Aquele polo norte fica vendo o polo norte, não tem vontade de um sul grudar. Essa encantadora propriedade que nós estamos usando. E aí você vai dizer, como é que faz o veículo se locomover? Aí entra novamente a engenharia elétrica no que nós chamamos um motor linear. O motor linear, no caso do Maglev Cobra, ele está situado entre as duas linhas de ímãs. Fazendo uma imagem, é como se eu tivesse um ímãzinho puxando um pedacinho de ferro, um clipe, e aí ele se locomove. O Maglev é um projeto único no mundo. Essa tecnologia de levitação que a gente tem aqui hoje não tem nenhum outro trem no mundo, em nenhum outro lugar. Usando esta técnica de levitação, que é de ímãs e supercondutores, ele tem um imediatismo porque está avante dos equivalentes na China e na Alemanha. A diferença que nós estamos em relação a eles é que nós já estamos fora do laboratório. Estamos aqui ao ar livre na UFRJ. A Alemanha tem um pequeno veículo para 2 pessoas. Nós estamos trabalhando já com um veículo de várias composições para mais de 20 pessoas. Então, em escala, nós somos o mais avançado no mundo, né, nesse quesito de tecnologia. Hoje, nós estamos na frente. Ainda estamos na frente nessa tecnologia.
viram aqui que se faz? Isso é um exemplo de aplicação do dia magnético, tá? Né, você promovendo levitação, igual o professor lá do projeto explicou, você evita, né, por exemplo, o problema ou as perdas de atrito roda-trilho, né, se fosse um trem convencional. Né? Claro, ali tem muita propaganda, né, que é o melhor do mundo, isso aqui, realmente é muito bacana, mas assim, tem vantagens excelentes, tem desvantagens, né, como qualquer sistema de engenharia, não tem sistema perfeito. Bom em algumas coisas, ruim em outras, tá? E ele vai valer a pena se no balanço ele for melhor, né, tiver mais vantagens do que desvantagens. Nesse caso aqui é nítido que tem, tá? Você elimina atrito, você elimina de desgaste, né, de rodas, a proposta é sensacional, tá? Infelizmente, por falta de verba de pesquisa, eles estão desligando esse maglev cobra esse ano, tá? Foi até amplamente noticiado esse último mês aí em redes sociais, né? Pesquisa está sendo muito castigada nesse país e, infelizmente, o maglev cobra também foi para o saco, tá? Então, mas ali é um exemplo de material diamagnético, tá? Que é isso que a gente está explicando aqui. O professor falou exatamente, o professor do projeto que eu estava falando aqui, ó. Você tem, né, norte, repelindo norte, e aí você pode promover com isso levitação, tá? Bom, e aí, essas são as 3 possíveis classificações que a gente tem para materiais no que tange ao seu comportamento frente a campos magnéticos. Ok? E no caso, né, da síntese de uma máquina elétrica rotativa, né, uma máquina elétrica que consiga promover torque por atração de ímãs, seria interessante para nós usarmos os ferromagnéticos, tá? Porque você pode chegar com uma fonte de campo de baixa intensidade e, se você tiver material ferromagnético presente no corpo da máquina, ele vai te ajudar a amplificar o ímã. Então, você não precisa ter um determinado fluxo magnético total, um ímã total, tá, presente no espaço, que tenha saído todo às custas de um ímã in natura. Você pede um material mais barato e mais disponível pelo mundo, né, para te ajudar. E aí você cria um ímã mais forte a partir dele. Então, a gente vai se valer desse capricho da natureza, dessa gentileza da natureza aqui, para nos ajudar a ter ímãs mais fortes, sem gastar tanto com a fonte primária de ímã. Agora, ainda assim, né, se você, dentro dessa proposta, você pode ter um ímã pequenininho, muito material ferromagnético, que é o que acontece no caso de máquinas elétricas, e ter ímãs muito fortes, tá? Até por isso que a máquina elétrica é pesada, tá? Dentre as soluções de tração que a gente tem na mecatrônica, se pegar um motor a combustão interna, a máquina elétrica, ou sistemas hidráulicos e pneumáticos, a solução mais pesada, ou mais massa, tá, por newton-metro de torque desenvolvido, é a que envolve a máquina elétrica. Tá? Exatamente porque na máquina elétrica a gente usa muito material ferromagnético, né, que é pesado, né, ferro fundido, basicamente, para nos ajudar a amplificar o ímã que a gente está sintetizando. Agora, ainda assim, né, a gente está dependendo de ímã in natura. O material até nos ajuda a gastar menos ímã in natura, que já é algo que interessa, tá? Já é algo que nós queremos, sim. Porém, ainda estamos dependendo de ímãs in natura. Bom, e seria interessante que a gente não dependesse disso para que a nossa solução de tração, a nossa máquina elétrica, fosse de amplo uso em qualquer lugar do planeta. Geralmente, pessoal, essas soluções de engenharia, no primeiro mundo, elas são pensadas e são bem acolhidas quando elas abrangem as pessoas. Tá? Aí já tem até um pouquinho de diferença para o Brasil, né? Você vê, por exemplo, que
por anos aqui, celular, né, e conta de celular é caríssimo, carro caríssimo, né, por décadas, carro era uma coisa para gente rica, né, e isso aí é uma coisa estrutural aqui no Brasil, infelizmente. Eu posso falar com vocês, eu sou brasileiro, a gente pode lavar roupa suja aqui, falar o que é bom a gente fala, o que é ruim a gente pode falar também, né, e isso é uma coisa esquisita aqui no acesso a esses equipamentos de engenharia do país. Tá? No primeiro mundo, eles são pensados para serem acessíveis, para as pessoas usarem, para ter condição de comprar. Tá? E essa é uma diretriz, né, que promoveu o projeto de muito equipamento que a gente usa. Acabou, né, nascendo no primeiro mundo, graças a Deus, né, lá fizeram para realmente ser acessível e depois acabou chegando aqui. E a máquina elétrica não foge disso. Tá? É seguramente a maior solução de tração do mundo que se tem, com certeza, é a máquina elétrica. Então, ela tem que ser acessível. Ela não pode ser pautada, já que ela opera por atração de ímãs, ela não pode ser pautada num material caro e exótico, difícil de achar. Né? Seria muito mais interessante que ela fosse pautada em algo que você acha em qualquer lugar do mundo. Né? Alguma fonte de sinal que você acha em qualquer lugar do mundo. E o que você tem? Igual a gente falou nas primeiras aulas dessa disciplina aqui, eu comentei com vocês, né, que a energia elétrica e os correspondentes sinais são disponíveis em qualquer lugar do mundo com a mesma solução de geração. Ou seja, você pode explorar as peculiaridades geográficas de qualquer lugar do mundo e produzir e usar dessas fontes primárias de energia mecânica para gerar energia elétrica. Com o mesmo gerador, é um mesmo gerador. Você leva aqui para o Brasil, que tem muita hidrelétrica, você vai para a Dinamarca, que tem muita energia eólica por disponibilidade do vento, você vai para o Japão, que já tem escassez de recursos, mas domina a tecnologia nuclear, e você tem como gerar vapor a alta pressão e alta vazão em caldeiras, e aí acionar uma turbina, e a turbina mover um ímã num gerador, tá? O mesmo gerador que usou na Dinamarca e no Brasil, e se você quiser ir para o Oriente Médio, o pessoal tem muito petróleo, você pode jogar, né, o diesel em uma máquina diesel, um motor diesel, e gerar energia elétrica por isso, a mesma máquina. Então, assim, você pode ir para o mundo inteiro com o mesmo gerador e usar a fonte primária daquele lugar para gerar energia. Então, seria interessante a gente usar da energia elétrica, já que nela tem essa especificidade, vai ter a energia e seria interessante, então, a gente conseguir, de alguma forma, promover esse efeito de imã usando algo presente no mundo inteiro, que é o que nós vamos mostrar agora que é possível de fazer. Oi, ô Lucas, pode falar? Você chegou a comentar da solar, não? Não, porque nós estamos falando de energia por geradores rotativos, tá? Por fontes rotativas. A energia solar ela não envolve equipamentos rotativos, tá? Ah, beleza. Por isso que eu não cheguei a citá-la. Porque como custa aqui, mas tem ela também, né? Isso aí já é um efeito que você vai apreciar no equipamento estático. Ele fica paradinho, né? A fonte primária é o Sol, e ele vai promover, né, por efeitos nos semicondutores da placa, ele vai conseguir gerar energia elétrica. Tá? Então, mas não usa equipamentos rotativos. Eu não mencionei muito, que está um pouco fora do escopo da disciplina. Tá? Como os demais, cada um com sua vantagem e desvantagem. Né? A energia solar o grande atrativo dela, né, para país com muita disponibilidade de sol, é a fonte primária gratuita. Né? Desvantagem dela é a baixa eficiência energética. Né? Você precisa de muita área para conseguir gerar alguma potência. Como a fonte primária está gratuita, se você tiver essa área disponível, tudo bem. Beleza, tá, né, tá equilibrado. A energia gerada com máquinas rotativas, com pouco espaço, você gera muita energia. Né? Então, por outro lado, você, por vezes, não vai usar fontes primárias gratuitas. Então, aí é o jogo de
perde-ganho de cada uma delas. Né? Só para você ter um parâmetro, Lucas, só um parâmetro numérico aqui, para só enriquecer um pouco esse papo que você puxou. Antes de 2014, eu fui lá no teto do Mineirão para ver aquelas ações de promoção ambiental que se pede na COP e tal, que são muito tímidas, são muito mais de marketing do que de solução de engenharia mesmo, tá? Mas é fato que implementaram. Eles colocaram um sistema de geração fotovoltaica em toda a laje do Mineirão, tá? Eram 5.600, 5.800 painéis fotovoltaicos, né? Aquela cobertura da arquibancada do Mineirão é enorme, cobriram aquilo ali tudo, tá? A potência média, a potência de pico era alta, só que à noite não gera nada, tá nublado também não vai gerar muito pouco, passou uma nuvem no céu, sombreou parte das placas, elas não geram, só as outras estão gerando. Então, assim, a potência média de todo o anel do Mineirão coberto com placas fotovoltaicas era igual à potência de pico do motor do Ford Fusion. Tá? O motor do Ford Fusion você vai botar num capô de um carro, sei lá, de 1,20 m por 1 metro. As placas vão ocupar algumas centenas de metros quadrados pegando todo o anel do Mineirão. Tá? Então, a densidade de potência é baixa. Tá? Agora, é fato, o motor do Ford Fusion vai demandar gasolina, que custa preço de ouro e ainda polui. O sistema fotovoltaico vai usar o sol, que é a fonte primária, que está aí de graça. Tomara que não privatizem ela também, né? Continua aí acessível. Tá? Então, só algumas análises filosóficas, ok? Bom, então seria interessante, pessoal, a gente ter, de alguma maneira, a criação de imã, né? Para a gente ter a nossa solução de tração com a máquina elétrica, seria interessante a gente ter a nossa fonte de imã sintetizada, né? Por sinais elétricos, que estão aí disponíveis no mundo inteiro, né, conforme nós conversamos aí em outras vezes. E é possível fazer isso. Né? Esse fenômeno é modelado na segunda lei de Maxwell, também foi observado pelo Ampère, que até dá, né, a unidade, o nome dele dá a unidade de corrente elétrica, né? Ampère, é o mesmo cara, né? E ele observou que é possível criar ímãs a partir de corrente elétrica. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Estou com uma fonte aqui, eu vou ligá-la e a gente vai observar esse fenômeno. Então, aqui, pessoal, eu montei um setup para a gente poder estudar o fenômeno e vou tentar apresentá-lo aqui da forma mais clara possível. Depois também, se vocês quiserem reproduzir isso na faculdade, é altamente recomendado, tá? Vocês usarem da liberdade acadêmica de vocês, né, de ir lá no laboratório de máquinas
eu fico totalmente disponível, tá, para replicar o setup e repetir o fenômeno, ok? Agora, pela questão da pandemia, eu vou mostrar aqui, né, da forma mais clara possível, a distância, se não ficar visível, se não der para ver com clareza, a gente repete depois presencialmente no laboratório. Bom, aqui eu estou com uma fonte, tá, que vai injetar corrente em uma bobina. Tá? Então, aqui estão os dois terminais né, de alimentação, por onde a corrente vai circular. Aqui a caixinha dela está aberta. Vou mostrar para vocês. Ó. É só uma bobina mesmo. Ok? Não tem... Ou seja, ela recebe a primeira conexão com o mundo externo aqui, é enrolada várias voltas e recebe a próxima conexão com o mundo externo aqui. E nós vamos alimentá-la, nós vamos colocar corrente elétrica nela. Vou fechar aqui só para ela não ficar caindo. A partir dessa fonte aqui de tensão contínua. Vou colocar a tensão bem baixinha, para a gente poder observar o fenômeno. Tá? Então, inicialmente, ó, só um detalhe aqui antes de a gente começar o experimento, eu vou usar essa bússola aqui para perceber se a circulação da corrente na nossa bobina promove alguma perturbação na bússola, ok? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, daí a bússola... Se afastar mais aqui, se fica melhor a visão. A bússola está aqui, o polo norte dela está para cá, ó. Ok? O polo sul está para cá. Eu estou de frente para a Serra de Ouro Branco, tá? O norte aqui do planeta é mais ou menos na direção da serra. Então, o polo sul da bússola, né, vai apontar para o polo norte aqui do planeta, está mais ou menos nessa direção aqui, ó. Assim. Tá? Vou colocar uma caneta aqui paralela com a orientação do ímã. Tá? Bom, agora eu vou energizar essa bobina com corrente elétrica. Ela está desligada, a bússola está funcionando exatamente do jeito que ela é pensada, o próprio planeta tem um campo magnético, tá? Então ele vai perturbar aqui, né, outros ímãs e mexer na orientação deles. E se você tiver no espaço ímãs também presentes, além do planeta, né, vai haver a superposição das ações do planeta com outro ímã. E aí você mexe na orientação da bússola. Normalmente, esses outros ímãs são ímãs com campos magnéticos mais intensos que a do planeta Terra. Então, eles acabam tendo uma influência maior sobre a orientação do ímã que a gente está trabalhando. Tá? Então, eu vou ligar aqui, vou alimentar com corrente elétrica, e vocês podem me falar, se vocês não estiverem vendo, e eu vou narrando também o que vai acontecer com a bússola, que é o nosso ímã. Então, aqui, ó, está a medição de corrente da fonte, está em 0 amperes, basicamente, né? Está marcando 10 miliamperes aqui, mas está no último dígito, né, que é o algarismo duvidoso, e eu zerei aqui a corrente da fonte, tá? Vou aumentar a corrente que vai circular por ela. Aqui, ó. Coloquei 100 miliamperes, tá? A bússola já mexeu.
Tá? O polo sul dela já está apontando para o centro aqui do nosso fio, né, da nossa bobina percorrida por corrente. Tá? Observa que isso não é um ímã in natura, isso é fio de cobre enrolado, é o que tem aqui. E a gente impôs corrente elétrica a ele. E ele passou a se comportar igualzinho o ímã in natura que a gente usou no início do experimento, até grudado na chave Phillips até agora. Tá? Teve o mesmo comportamento, ele deformou a orientação da bússola. Esse conjunto aqui, com corrente elétrica, teve o mesmo efeito do ímã permanente. Tá? O que a gente viu, né? Assim, a primeira observação, né, é que se a gente passeasse com essa bússola na região do espaço perturbada pelo ímã permanente, né, a gente teria aqui o Polo Norte se comportando, né, o Polo Norte se comportando de maneira circular. Você sai de uma face dela e vai até a outra face, o Polo Norte aqui aponta para dentro do ímã e aqui o Polo Norte da bússola aponta para fora. Tá? Então, é como se, né, o nosso campo magnético, se a gente fosse ligar os polos norte nos vários pontos do espaço, é como se ele fizesse isso aqui, ó, tá? Tem natureza circular. Então, o ímã permanente tanto é capaz de mexer na orientação da bússola, como promover, né, um campo magnético de natureza circular no espaço. O nosso eletroímã, não é um ímã in natura, é um ímã criado por corrente elétrica, já teve um primeiro comportamento similar ao ímã in natura, que é mudar a orientação da bússola. Tá? Agora, vamos ver se a mudança dessa orientação também, ou se a orientação das linhas de campo também tem natureza circular, igual a do ímã permanente. Né? Então, aqui, ó, eu estou chegando, né, com a bússola bem próximo do nosso ímã artificial, o ímã que nós estamos criando aqui, né? Vou colocar artificial entre aspas, nosso eletroímã, e o Polo Norte está apontando aí aqui para a câmera, tá? Na direção aqui da tela do computador. Se eu vou passeando com ele, ó, aqui, agora o Polo Norte está apontando, quando eu chego do outro lado, vou mexer com cuidado aqui para não derrubar. Vou repetir o experimento aqui, acho que nessa visão vai ficar melhor para apresentar para você. Então, quando ele sai daqui, o Polo Norte está apontando para a esquerda, a gente passeia com ele, do outro lado ele está apontando aqui para dentro, para a esquerda de novo, ou para dentro do eletroímã. Então, o Polo Norte fez isso aqui, ó. Tá? Da mesma forma que ele fez com o ímã in natura. Então, é como se o eletroímã que a gente sintetizou, né, que é um sistema percorrido por corrente elétrica, alguma estrutura aqui percorrida por corrente elétrica, é como se ele se comportasse como um ímã. É um ímã criado a partir de corrente elétrica. E essa constatação traz vantagens muito interessantes na síntese da nossa máquina rotativa. Por quê? Né, já que a gente quer criar uma máquina que produza torque por atração de ímãs, e os ímãs in natura são caros e exóticos, se a gente substituí-los por eletroímãs, a gente consegue montar a nossa máquina usando energia elétrica, né, corrente elétrica, presente aqui, né, energia elétrica e os sinais associados, que é uma forma de energia presente no mundo inteiro, e fio de cobre, que também é presente, o cobre não é presente no mundo inteiro, mas é um material bem mais barato e fácil de achar do que ímã de terras raras. Tá? Então, essa solução é altamente convidativa para a gente poder implementar a nossa máquina elétrica. Tá? E ela vai seguir, né, esse ímã que a gente sintetizou, né, ele cria um campo magnético da mesma forma que o ímã in natura, tá? Ele consegue também imantar outros materiais, tá? Então, se você colocar
outros materiais aqui na região. Tem que aumentar um pouquinho a corrente. Ele também se converte em ímã. Vamos ver se vai dar um ímã intenso aqui suficiente. Porque a porquinha não está conseguindo segurar ainda não. Tá? Então, a gente precisaria aumentar um pouco a corrente. Só tem que tomar cuidado, se colocar corrente demais, né? Aí vai também da questão da lei de Joule, né? Colocou corrente demais, tem calor demais e queima a bobina. Mas sim, ele consegue imantar outros materiais também. Aqui, eu estou mexendo aqui, ele está ficando um ímã mais forte e está mexendo com a bússola. Tá? Então, todos os fenômenos envolvidos, né, com o ímã permanente são replicáveis aqui. Tá? Uma, com as vantagens que eu falei, você consegue sintetizar ímãs com materiais mais baratos, usando sinais associados à rede elétrica de potência, que está disponível no mundo inteiro. Então, as vantagens singulares. Desvantagem dele, ele tem uma menor densidade de fluxo magnético. Então, geralmente, soluções que envolvam eletroímãs são maiores em volume e peso. Tá? Qual delas usar, então? Na maior parte das aplicações disparadas, né, você vai usar com eletroímã. Ok? E esse fenômeno, pessoal, ele é modelado, aqui eu vou zerar a corrente, para não ficar aquecendo a bobina, ele é modelado pela segunda lei de Maxwell. Né? A segunda lei de Maxwell modela esse fenômeno que a gente viu aqui, como criar campo magnético a partir de corrente elétrica. Né? Para fazer esse modelo, então, a gente vai observar, né, os sinais envolvidos, né, a corrente, que é a fonte de excitação do sistema, é a entrada, o campo magnético criado e a geometria envolvida no fenômeno. Tá? Então, vamos fazer esse trabalho agora de modelagem. Vou compartilhar minha tela, então, para a gente poder... Acho que a gente vai modelar, agora a gente vai fazer desenho, cálculo, né? E tentar achar uma equação que expresse esse fenômeno. Apresentá-la, na verdade, né? Quem achou foi o Maxwell. Vamos fazer uma análise aqui, né? Esse fenômeno é modelado pela segunda lei de Maxwell. E ele nos diz o seguinte: corrente elétrica é capaz de criar campo magnético. Então, é isso que é dito, né, ou essa que é a interpretação física da segunda lei de Maxwell. É possível criar eletroímãs ou ímãs a partir de corrente elétrica. Né? Isso abre portas excepcionais, né, porque você pode, então, usar das vantagens que esse ímã te traz para movimentação de corpos.
tá? Até o professor lá estava explicando, né, como é feita a translação do maglev, ele usa ali eletroímãs também, né? Então ele levita com os materiais diamagnéticos e translada o trenzinho com bobinas, iguais essas que a gente mostrou aqui, ó. Tá? Então ele tem aquelas sapatas lá, né, para levitar. O trenzinho, então ele cria polo norte contra polo norte no material diamagnético, que está aqui, o trilho é aqui de baixo. E ele levita. Aí depois, né, que o trenzinho está andando, vou colocar um pedacinho dele aqui, ó. Desculpa, depois que ele levita, você tem que ter força mecânica, né, para frente, para ele poder transladar, tá? Então, eu vou colocar o outro trilho aqui do outro lado. E aí, como é que eles fazem? Né? Eles usam desse fenômeno que a gente fez aqui, ó. Você coloca uma bobina aqui na pista, tá? Vou fazer ela de novo, não ficou boa não. Várias voltas, tá? Aplica tensão, circula corrente elétrica nela. O que a gente viu aqui? Com corrente elétrica circulando, você cria campo magnético. Por exemplo, polo norte de um campo aqui. E aí você vem no trenzinho e coloca uma outra bobina. E energiza também. Circula uma outra corrente chamada de 2. Só que ela circula criando polo sul nesse sentido. Aí o sul da bobina do trem é atraído pelo norte da bobina do trilho. Aí ele translada. Você vai ter força de translação aqui, né? Como ele está levitando, você tem pouco atrito, essa força, basicamente, ela né, passa a ser quase que igual à força resultante atuando no trenzinho. Então, ele vai e desloca. Estou dizendo por quê? Que se você tivesse roda e trilho, roda aqui, rodinhas, né, com atrito, poderia acontecer dessa força ser igual à força de atrito. E aí você não ter força resultante, o sistema não acelera, sem aceleração, ele não varia a velocidade, se ele estiver parado, ele continua parado. Então, a partir do momento que você levita e perde o efeito do atrito, essa força de translação aqui, ela é usada para acelerar e para, basicamente, vencer o arraste aerodinâmico do vento. Como o trenzinho desloca devagar, né, a força de arraste aerodinâmico é quase que zero. Né, que o arraste aerodinâmico do vento é proporcional, se eu não me engano, ao quadrado da velocidade. Essa força é quase que nula. Então, basicamente, a única força resultante, a única força dentre os agentes presentes aqui no carrinho, a única força não nula é de atração dos ímãs. Então, ela passa a ser a própria força resultante do sistema. Tá? E você vai promover um efeito de atração aqui, que é o que a gente queria destacar, né, criando um sistema chamado de motor linear. É um motor que desenvolve trabalho mecânico por efeito ou com sinais de translação e não de rotação. Tá? Então, é só um gancho aqui. Essa é a aplicação do trenzinho que a gente viu aquela hora do maglev, é exatamente isso que a gente fez no último experimento aqui, né? Criando ímãs por campos, por corrente elétrica. Tá? Bom, se a gente quiser, né, ter um fenômeno generalista, a gente não pode particularizar a nossa análise a uma bobina, tá? Que aí cada bobina vai ter espiras de um raio, vai ter um determinado número de espiras, vai ter uma geometria das espiras, tem sistema com espira de seção transversal quadradinha, tem outros redondinhas, nas mais diversas bitolas, né? Então, valeria a pena, né, para se analisar um fenômeno com caráter generalista,
que a gente não particularizasse, né, a geometria do sistema que conduz corrente elétrica. Tá? Então, eu vou colocar aqui um condutor de corrente, um único condutor de corrente, ele seria capaz de promover esse mesmo fenômeno. Tá? Aqui a gente colocou vários para amplificar o fenômeno. São várias voltas do condutor na mesma região do espaço, para que a contribuição, né, da corrente nesses vários trechos aqui do condutor amplificasse o efeito do ímã. Tá? Mas se você quisesse colocar um único condutor conduzindo corrente elétrica, você veria campo magnético, e como nós apreciamos aqui no fenômeno, esse campo magnético tem natureza circular, ele circula aqui em torno do ímã, as linhas de campo circulam em torno do ímã. Desculpa, as linhas de campo circulam em torno do condutor. Nesse caso, faz às vezes do eletroímã, né? A orientação do polo norte poderia ser obtida pela regra da mão direita, né? Então, se você colocasse o polegar polegar da mão direita no sentido da corrente, os outros dedos te diriam o sentido do polo norte de uma bússola que fosse colocada naquele ponto do espaço, tá? Então, nesse desenho nosso aqui, a gente teria, né, os polos nortes apontando aqui, ó. Tá? E aí a gente, então, promoveria uma ação de campo magnético no espaço com esse condutor conduzindo corrente. Tá? A gente ia perturbar o espaço com esse campo magnético e ia conseguir alterar o estado físico de outros corpos com propriedades magnéticas colocados ali naquela região do espaço. Tá? Bom, se a gente visse esse fenômeno de frente, né, pegasse essa linha de corrente, colocasse ela bem de frente, vou colocar ela aqui, ó, esse condutor que a gente desenhou em preto, eu vou colocar ele aqui se representando a bitola dele, digamos que a corrente elétrica esteja entrando para dentro da tela do computador. A gente veria, né, as nossas linhas de campo magnético com essa disposição no espaço. Tá? E regra da mão direita. Coloquei o polegar no sentido da corrente, o campo magnético, o polo norte, né, de bússolas colocadas em quaisquer pontos do espaço, se uniriam, né, nesse círculo aqui em sentido horário, tá? Do jeito que eu desenhei. Bom, pela simetria do fenômeno, pessoal, você pode colocar a bússola em qualquer ponto que você quiser do espaço, tá? Aqui eu tentei, né, você pode escolher qualquer um desses pontos que eu estou desenhando aqui. Aqui eu tentei escolher pontos que estivessem a uma mesma distância da nossa fonte de produção do campo. Então, dado o raio R, aqui, ó, tá? Então, eu tentei, né, percorrer o espaço, fazer a bússola andar no espaço em torno desses pontos que estavam a uma distância R da fonte produtora do campo, que é o quê? Que é o condutor conduzindo corrente. E nessa situação, não tem, né, nenhum motivo físico, né, considerando aqui pontos equidistantes da nossa fonte de criação do campo magnético, não tem por que o campo nesse ponto ter um módulo diferente do campo nesse outro ponto. Não existe um motivo físico para isso, né? São pontos à mesma distância em um campo que tem natureza circular. Então, esse é um fenômeno, né, onde você vai ver que fenômeno circular, né, onde pontos a uma mesma distância das linhas de corrente vão ter a mesma intensidade de campo magnético. Tá?
Quando a gente afasta, quando a gente se afasta da nossa fonte produtora de ímã, que é o condutor concorrente, essa intensidade de campo cai. Tá? Então, se a gente tivesse aqui, digamos, avaliando, né, ou passeando com a bússola em um círculo mais distante do condutor. Tá? O que vai acontecer? Aqui nesse cenário agora, a intensidade de campo reduz. Vai ver ímãs, né? A ação da fonte de campo é menos pronunciada aqui. Vai ver o ímã mais fraco, né? Menor fluxo magnético. Então, você vai ter, comparado com essa intensidade de campo aqui grandona, você vai ter uma intensidade de campo aqui menor. Tá? E o decréscimo dessa intensidade de campo é proporcional ao seu afastamento, a distância que você está da fonte produtora de campo magnético. Então, que é o segundo círculo, eu vou chamar de raio R2. Tá? Então, como o R2 é maior do que o raio do primeiro círculo, você vai ter um campo menor aqui nos pontos contidos no círculo de raio R2. Tá? Então, esse fenômeno aqui é um fenômeno, você vai ver o seguinte, a intensidade de campo do ímã que a gente criou no espaço, ele é proporcional à corrente que o cria. Se colocasse mais corrente, a gente até aumentou, né, no experimento, para deixar o ímã mais forte, né, ou seja, mais fluxo magnético, e ele é inversamente proporcional à distância do ponto ao condutor de corrente elétrica. Ok? Então, esse fenômeno ele tem essa especificidade aqui. Bom, então, como que a gente poderia modelá-lo? Né? Uma tentativa aqui. Se a gente dissesse, né, que a circulação do campo naquele caminho fechado aqui, ó, caminho fechado C2, tá, que é um caminho circular. Aqui dentro é um caminho fechado C1, que a gente andou no espaço, né, avaliando aqui a intensidade de campo. Tá? Então, se a gente fizesse aqui o produto da intensidade de campo vezes um elemento de caminho pequenininho aqui, em cada ponto desse do espaço, tá? Você iria compor algo chamado de integral de circulação. Tá? Você vai circular, né, no espaço, num caminho fechado, e vai multiplicar o campo por um pedacinho do caminho, aqui, onde esse campo se apresenta. Tá? A gente faz isso, por exemplo, em integrais para calcular trabalho, né? Força vezes deslocamento, tá? Dentre um ponto inicial e um ponto final. Tá? Mas é um integral de caminho. Só que nesse caso aqui a gente está fazendo um integral de caminho fechado. Okay? Então, se a gente fizesse essa integral de caminho fechado aqui, né, qual que seria o resultado dela? Tá? Ó, se o caminho é circular, como a gente escolheu, nós teremos o vetor intensidade de campo paralelo ao elemento de caminho em cada ponto. Tá? Então, esse produto escalar aqui viraria um produto algébrico. Vai ter isso aqui, ó. Um produto escalar, né, o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 0 graus. O cosseno de 0 é 1. Né? E como a gente
conversou agora há pouco, se a gente tivesse, né, avaliando essa intensidade de campo em círculos, a intensidade do campo é a mesma, não tem por que ela ser diferente nesse ponto, ou nesse aqui, ou nesse, tá? É a mesma intensidade de campo. Então, ela pode sair da integral. Então, o módulo dessa intensidade de campo vezes uma integral de caminho fechado com os pequenos elementos de caminho do círculo, né, caracterizariam o resultado dessa circulação. Agora, se eu somo, integral é uma soma, os pequenos pedaços de caminho de um círculo, esse pedacinho, com esse, com esse, com esse, o que eu estou obtendo aqui? Ó? O comprimento do círculo, que vale 2πr. Então, se a gente calculasse uma integral de circulação aqui do campo magnético, a gente ia ter o seguinte, né, o seguinte resultado, a intensidade do campo naqueles pontos do caminho vezes 2πr, tá? Bom, se a gente então igualasse isso com a corrente elétrica, já que a priori é que a gente não está com a intensidade de campo definida ainda, né? Tem uma peça padrão de ímã que te dá 1 ampere por metro de unidade de campo magnético. Isso não está definido ainda. Né? A gente está tentando até, de alguma forma, encontrar uma definição para essa unidade. Tá? E a gente sabe aqui o seguinte, ó, que esse produto aqui, em diferentes caminhos, ele vai se configurar de que maneira? Cresce o raio, cai o campo. Cai o campo, cresce o raio. Desculpa. Cai o raio, cresce o campo magnético. Tá? De tal forma que eles mantêm uma mesma proporção. Esse resultado aqui, ó, é constante. Tá? Para um dado sistema excitado com essa corrente I. Tá? Então, se a gente quisesse avaliar esse fenômeno aqui no espaço, com essa corrente I aqui constante, para qualquer círculo que você pegasse aqui no espaço, essa integral de circulação não muda, tal como a própria corrente que está criando o ímã não muda também. Então, né, já que o H não está definido ainda, a gente pode igualar isso aqui à corrente. Tá? Qualquer caminho, qualquer círculo no espaço onde esse cálculo fosse feito, ele daria um valor constante, tal como a corrente do fenômeno também é constante. Né, naquela fotografia que você bateu para poder fazer a análise. Tá? Então, e outro detalhe, né? Esse fenômeno aqui, ele cresceria, né, a intensidade do campo cresceria se a corrente subisse, o que também fica bem modelado nessa expressão nossa, né? Eu poderia dizer que a intensidade de campo em um dado ponto do espaço é a corrente sobre 2πr. Então, se você está com a corrente constante, não está mudando, quanto mais distantes foram os pontos do espaço que você estuda o fenômeno, menor vai ser o campo magnético. Agora, se você está com o mesmo ponto no espaço, uma mesma região do espaço que você quer estudar, se você subir a corrente, o campo cresce também, proporcionalmente. Tá? Então, essa equação parece razoável para descrever o fenômeno, com os sinais todos envolvidos e a geometria que naturalmente ele apresenta. Tá? Observa que ele tem essa geometria circular, porque a natureza é assim. Tá? A gente passeou com o ímã aqui no espaço e viu que ele realmente forma círculos, né? As linhas de campo formam círculos em torno da linha de corrente. Tá? Então, essa expressão aqui, ela parece razoável para explicar o fenômeno. Só que nós tratamos essa expressão no contexto de caminhos fechados circulares. Um círculo, né, com raio, já que é um círculo, ele tem raio constante, né? E se a gente tivesse uma outra geometria, né, igual quando a gente monta, né, bobinas de máquinas elétricas, né, você vai ter fio espalhado aqui por toda a extensão da máquina, né?
entrar com a corrente num lado, sair do outro, e o rotor vai estar aqui, vai ter, senão vai ter uma geometria circular tão bonitinha, bem comportadinha, igual a gente fez aqui, tá? E ainda assim a gente precisa quantificar a relação entre a corrente e o campo magnético que vai ser criado. Tá? Então, a gente vai precisar de generalizar essa expressão para outras geometrias. Tá? E para uma geometria qualquer, não só um círculo. Tá? Que é o que eu quero fazer com vocês na aula de amanhã e acabar a apresentação da segunda lei de Maxwell. Bom, o meu recado hoje, moçada, era só esse aqui. Hoje teve novidade aqui, né, a gente conseguir tentar, né, mostrar esses sinais por videoconferência, eu não sei se deu para ver, mas aí depois vocês me falam, né, e a gente vai calibrando a mão aqui até passar o recado da maneira mais clara possível, né, realmente para apreciar os fenômenos e com isso consolidar o aprendizado. Vocês têm alguma dúvida, alguma consideração, tem alguma explicação que vocês queiram que repita? Eu estou à disposição. Não, Adolfo, tá tranquilo. Beleza, então. Deu para acompanhar, Adolfo? Beleza. Tranquilo, Então tá, moçada. Beleza, Igor. Então tá, moçada. Então agradeço aí a presença e a gente se vê amanhã de novo às 19, não é isso? 19 horas amanhã até às 21. Isso mesmo. Adolfo, em relação às atividades que a gente vai fazer, tem alguma programação já? Tem. Eu vou mandar a lista de exercícios para vocês e o objetivo e a meta, o Rafael, é a gente fazer o primeiro teste em 2 semanas, tá? Vocês levarem a primeira lista, estudarem, e em 2 sextas-feiras, sem ser sexta-feira que vem na outra, a gente fazer o primeiro teste, tá? Ele vai contemplar o módulo que acabou ontem, que são os princípios da mecânica rotacional. Ok? Beleza. Cada módulo que a gente fizer, a gente faz um teste, tá? Eu tô copiando aqui mais um modelo norte-americano de ensino, tá? O europeu, só uma curiosidade, o pessoal costuma dar uma única prova no final do semestre, valendo todos os pontos. E eu nunca fiz desse jeito, mas a gente já teve grandes provas valendo muitos pontos, não haviam esses testes, e eu me preocupei bastante quando eu vi que alguns conceitos que eram para ser consolidados no início do semestre, não se consolidaram, aí lá no final, que a pessoa tinha a oportunidade de saber que ela não tinha aquilo sólido ainda. Então, eu comecei a fazer esses testes, né, com mais frequência, até seguindo o modelo norte-americano, para que, né, se a pessoa fez o teste, ela viu que alguma coisa não ficou legal, assim, tá, algum conhecimento ficou deficitário. Então, antes de chegar lá no final do semestre, ela já corrige por agora e vai arredondando, né, essa massa de conhecimento para poder chegar no final do semestre e não ter assim, nem sustos com nota e nem conhecimento não adquirido, né, lacuna de conhecimento. Ficou coisa para trás, não aprendeu, às vezes até botou sangue, trabalhou muito, porém por algum motivo qualquer não consolidou e não teve oportunidade de saber também que não foi consolidado, tá? Então, em cima disso, a estratégia dessa disciplina é ter um teste ao final de cada módulo. Então, princípios da mecânica, um teste. Leis de Maxwell, próximo teste. Campos girantes em máquinas rotativas, que é o terceiro módulo, terceiro teste, aí vem o quarto teste, que é vetores espaciais para descrição de sinais trifásicos. Aí depois vem o modelo da máquina, aí já é uma prova mesmo, já valendo mais pontos, porque essa prova ela tem a convergência de todo esse conhecimento lá na frente para modelar a máquina de indução. Tá? Então aí é onde realmente vão entrar. Aliás, são 2 provas, tá, que vão valer esses pontos. Os testes todos somados valem 1/3 do semestre. A primeira prova, que é a análise da máquina em regime dinâmico, mais 1/3, e a última prova,
que é a análise da máquina em regime permanente mais 1/3. Tá? Eu vou mandar no portal didático para vocês uma lista de exercícios para vocês se prepararem. Ok? Como, né, já é conhecido aqui, vocês já são bem avançados no curso, né, já são veteranos aí, não convém deixar para o último dia. Deixar para o último dia, em engenharia é garantia de problema. Tá? Então, estuda antes, vai me mandando dúvida aqui, quiser fazer videoconferência fora do horário, eu estou disponível para tirar dúvida, a gente vai mandando foto aqui dos cálculos, dos sinais, enfim, damos um jeito, a gente dá um jeito para tirar esse tipo de dúvida. Ok? Muito bom, Léo. Obrigado. Beleza, Rafael. Então tá, pessoal, boa noite para vocês então, e aí a gente se vê amanhã para continuidade das leis de Maxwell. Beleza, boa noite. Boa noite, pessoal. gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.